Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais resolução de questões da banca IUDES. E o tema de hoje é concordância verbal e nominal. Complete as lacunas. E agora, faz ou fazem mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu? Escreveu aqui está em qual tempo verbal? Presente ou passado? Mas até hoje crianças exploradas economicamente. Vamos marcar a alternativa correta. E agora, verbo fazer indicando tempo passado, escreveu o tempo passado. Verbo fazer indicando tempo decorrido, eu já sei que ele é o quê? Impessoal, não vai para o plural. Então, faz 2 anos que moro aqui, faz mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu. E agora, mas até hoje, existe ou existem crianças? Existem crianças. Eu vou falar o quê? As crianças existem. Então, aqui, sujeito. Então, existem crianças. Neste caso aqui, as crianças existem. Crianças exploradas economicamente existem. O verbo no plural está concordando com o sujeito também no plural, por isso que a alternativa C está correta. Assinale a frase que apresenta a concordância verbal de maneira correta. Verbo haver, imagino que você saiba, senão anote aí no seu caderno. Já tem o verbo haver, coloque existir. Nem todos. Pode ser também que ele vá para o plural quando ele estiver, quando ele for um verbo auxiliar. Por exemplo, se eu disser as crianças tinham feito, tinham saído. As crianças haviam saído. Então, quando ele for auxiliar, o verbo principal estiver no particípio, ele vai ser conjugado normalmente com o sujeito. Mas aqui não, sempre existiram problemas, aconteceram. Então, colocou existir, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, como a gente pode ver aqui. Então, vamos já sempre. Houve problemas de mobilidade urbana no país. Alternativa A, corretíssimo. E se fosse usar o verbo existir? Sempre. Existiram problemas de mobilidade. Faltam a muitos países uma gestão. Falta o quê? Aí o examinador veio aqui e colocou a muitos países. Nada diz, falta o quê? Uma gestão. Então, neste caso aqui, uma gestão falta. Nada de plural aqui. Então, vamos colocar aqui. Uma gestão eficiente de mobilidade urbana falta a muitos países. Então, este há muitos aqui, o verbo aqui está concordando com o sujeito. Uma gestão falta. Então, aqui o correto seria falta. Destruiu-se novamente o se. Apareceu o se, partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, o correto aqui, verbo transitivo direto. Destruiu o quê? As bases. Verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, o correto seria o quê? Destruíram-se as bases. O correto aqui seria isso, voz passiva sintética. As bases foram destruídas. Então, lembre-se disso daqui. O se é uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Precisam-se, nada disso. Verbo transitivo indireto, observe a preposição. Precisa-se de governantes. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. O verbo vai concordar com o quê? Nada de concordar com o sujeito paciente, como está na alternativa C, não. Quando o se é um índice de indeterminação do sujeito, tem o sujeito indeterminado, o verbo é impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de governantes. Aqui nós precisamos saber qual das opções abaixo registra o mesmo critério de concordância verbal em comparação, vamos voltar aqui, registra o mesmo critério de concordância verbal em comparação com o trecho. Então, nós temos a série de reportagens sobre o salário dos deputados estaduais ganhou repercussão nacional. Qual das alternativas abaixo
vai ter a mesma regra de concordância deste trecho. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar essa questão. Não se esqueça de deixá-la nos comentários também. E então, agora eu preciso compreender aqui, observe, a série de reportagens sobre o salário dos deputados ganhou. Então, aqui nós observamos o quê? Que a série ganhou. Neste caso aqui, nós temos o quê? Este substantivo, observe aqui, série é um substantivo seguido de determinante no plural, não é isso? O determinante está no plural. Aqui você observa que nós temos um conjunto de substantivos, quando eu falar série de alguma coisa, o número de alguma coisa, conjunto de substantivo acompanhado de determinante no plural. Foram os advogados que solicitaram, então os advogados solicitaram, os advogados foram. A concordância, ela está ok. Agora, eu preciso da mesma regra aqui, que eu tenha esse conjunto de substantivos acompanhado de determinante no plural. Não é o caso aqui. Foram os advogados que solicitaram aqui a regra de concordância aqui. Nós temos um pronome relativo que. Então, quando aparece o pronome relativo que aqui, o verbo vai concordar com o que vem antes dele. Então, você observa, os advogados solicitaram, descartei a alternativa A, porque não é o mesmo critério como fala. Mais de 15 deputados não compareceram. Quando aparecer a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Então, 15 não compareceram à votação. A votação era fundamental. Concordância ok, mas não é a mesma regra. Então, quando aparecer aqui as expressões que indicam quantidade aproximada, o verbo vai concordar com o numeral. Cerca de 15 pessoas fizeram a tarefa, mais de 15 deputados não trabalharam. Uma porção, então aqui você vai observar o quê? Uma porção da mesma forma que a série de reportagens de insetos também. Então aqui eu tenho este substantivo aqui acompanhado de determinante no plural. A alternativa C está correta. Uma porção foi encontrada. Você observa que ele está concordando com o núcleo aqui. Porção encontrada, série, vamos colocar aqui. A série ganhou repercussão nacional. Então, a alternativa C, mesmos critérios. Angústia e ansiedade não. Vamos ver aqui então. O ajudavam. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. E aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Aí você já sabe, sujeito composto, eu tenho o quê? Um verbo no plural. Então, a angústia e a ansiedade, eu vou falar o quê? Elas ajudavam a se concentrar. Aqui é sujeito composto. Está correta a concordância, mas não é pelo mesmo critério. A alternativa em que ambos os verbos indicados entre parênteses devem ser conjugados na forma do singular. Então, ambos os verbos precisam estar no singular para preencher. Primeira coisa, concordância verbal, identifique o sujeito. Os males do cultivo do algodão apavoram, não é isso? Então, apavoram. Por quê? Aí você identifica o verbo. Quem apavora? Os males. Então, esse sujeito, o núcleo do sujeito no plural, verbo também no plural, descarta a alternativa A, porque precisam estar no singular. Pois para se fabricar uma camiseta, gastam-se mais de 2.000 litros de água. Gastam-se. Este se aqui é o que? Uma partícula apassivadora, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Sempre que eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito pós-posto. Mais de 2.000 litros são gastos. Então, o correto é gastam-se. A fabricação de certos produtos que se expõem lindamente. Aqui é importante, essa daqui já é um pouquinho mais complexa, porque aqui está se referindo aos produtos que se expõem lindamente nas vitrines. Você não expõe a fabricação, você expõe os produtos. Então, aqui vai para o plural.
acarreta. O que acarreta um custo ambiental? A fabricação acarreta. Então aqui eu descarto, aqui você observa que vem entre vírgulas, justamente porque aqui nós temos uma função explicativa. Então os produtos que são expostos e não a fabricação. A produção de petróleo, da perfuração de poços até o refino, então implica, e é importante você observar a regência, nada de implica em. Implicar é verbo transitivo direto, não pede preposição. Implica vários desgastes. O que implica vários desgastes? O núcleo aqui é produção. Então, a produção implica. E isso daqui não é a produção de petróleo, da perfuração. Então, eu tenho uma produção de perfuração. Nada disso. Aqui vem explicando, complementando aqui. Desgaste e o acúmulo de resíduos. O que causa no singular, as duas no singular. Os impactos relativos à produção de carne animal incluem a emissão de 18% dos gases do efeito estufa gerados no mundo, que ultrapassa, então você observa que a emissão de 18% dos gases do efeito estufa gerados no mundo, que ultrapassa a ocasionada por veículos. Então, a emissão que ultrapassa, Para produzir 1 kg de carne bovina, utilizam-se novamente, e o UDES gosta bastante de usar o se também, né? Eles utilizam o quê? Verbo transitivo direto, o verbo vai concordar sempre com o sujeito pós-posto. Então, 2.500 litros de água são utilizados. Show de bola! Mais da metade da produção de grãos vamos colocar aqui. Mais da metade não se destina à população humana, mas animal. Mais da metade da produção de grãos não se destina à população. Descarto aqui também. Alternativa é. Quanto à concordância verbal, o uso da língua portuguesa está adequado à situação formal, respeitando as regras gramaticais estabelecidas para a norma escrita padrão na seguinte frase. Vamos simplificar? Em qual alternativa a concordância verbal está correta? A preocupação com questões ambientais passam, caro concursando, primeira coisa, concordância verbal, não importa a banca, você vai identificar o verbo. Desponta, vamos lá, os atuais padrões ameaçam o desenvolvimento, são aqui fundamentais, a exploração e a busca prejudica. Identificou o verbo? Faça a pergunta, identifique o sujeito. O que passa a abranger? A preocupação, núcleo do sujeito no singular, a preocupação passa. No debate contemporâneo sobre desenvolvimento sustentável, aqui você observa, sempre que via assim, no relógio, no debate, no momento, isso daqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial não exerce a função do sujeito, senão você acha que o debate desponta, está correto. Nada disso. Se fosse o debate, sim. O que desponta? O debate. Agora, o que desponta? Novas ideias e graves questionamentos. Então, aqui eu vou usar o que? Despontam. O correto aqui, porque isso daqui é o sujeito composto. Sujeito composto, o verbo vai para o plural. Novas ideias e graves questionamentos despontam. Qual que é a regra para o sujeito composto? Quando ele vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural, concordando com os dois. Então, toda forma que tinha que ser despontam. Novas ideias despontam. Observou aqui no debate contemporâneo? Não é sujeito. O que ameaçam aqui? Os padrões de consumo e crescimento, os padrões ameaçam, certinho, a alternativa C. Hoje, o desenvolvimento científico e tecnológico são fundamentais. O desenvolvimento, observe aqui, é só um
Então, o desenvolvimento, isso aqui é adjunta de nominal, científico e tecnológico. Então, aqui o núcleo do sujeito é desenvolvimento. O desenvolvimento é fundamental para aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais. O desenvolvimento é fundamental. A exploração indevida dos recursos naturais e a busca, então eu tenho um, o E é a adição, mais um elas ou eles, né? Então o correto seria o quê? Prejudicam, sujeito composto, verbo no plural. A exploração indevida e a busca prejudicam a vida na terra. Descarta a alternativa E. Em qual frase as normas de concordância verbal, levando em consideração o padrão da norma culta, estão completamente observadas? Ou seja, eu preciso da alternativa correta. Então vamos lá. Concordância verbal, primeira coisa, lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito plural, verbo também no plural. Há outras regras que a gente vai ver agora. Vende-se carros ou vendem-se carros? Primeira coisa, tem o se, que seja antes ou depois do verbo? Identifique, será que é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Vou trazer uma breve explicação com a diferença entre essas duas situações. Observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar, pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto.
E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já sabe identificar se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito, eu vendo o que? Com verbo transitivo direto, se é partícula passivadora. Então, neste caso aqui, eu tenho um sujeito paciente no plural. Então, carros esportivos e antigos. Se o sujeito está no plural, o verbo tem de concordar com este sujeito. Então, o correto seria o quê? Vendem-se carros esportivos. Voz passiva sintética, vamos colocar na voz passiva analítica. Carros são vendidos. São, então precisa ser vendem-se. Os Emirados Árabes Unidos passará. Primeira coisa, quando eu tenho um nome de cidade ou país que estiver no plural e ele vier acompanhado de artigo, como você pode observar aqui, o que diz a regra? Que se ele vier acompanhado de artigo, este nome de país no plural, o verbo ficará no plural. Então, os Estados Unidos são, os Emirados passarão por uma crise. Se não vier acompanhado de artigo, verbo no singular. Minas Gerais é um ótimo estado. Não tem artigo, singular. Tem artigo no plural, verbo no plural. Precisa-se de professores, novamente o se. Eu já expliquei ainda há pouco. Transitividade verbal. Eu preciso de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, este i aqui é o mesmo i de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Se isso daqui, professores, não é sujeito, é completamente diferente da alternativa A. Então, quando for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo será impessoal. O verbo ficará em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui precisa ser. Devem existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Mas aqui o que foi flexionado não é o verbo. O verbo principal é o verbo auxiliar. Mas a regra é simples, eu sempre falo. Se o pedreiro, por exemplo, não faz alguma coisa, o seu auxiliar não faz. Se o verbo principal não vai para o plural, o auxiliar também não pode ir. Então, o correto seria o quê? Deve haver outras formas de falar sobre o assunto. Deve haver. Lembre-se disso daqui. Porque se o verbo principal não vai para o plural, seu auxiliar também não irá. Show de bola? Conseguiu gabaritar essa questão?